Hoje o Doctor Entrevista convidou a Paula Lima Gomes. A gente discutir aqui, falar, tá tendo até discussão, né, Paula? Porque acho que eu tô até falando demais sobre que é um assunto que me interessa. Sobre os movimentos sociais na internet, que é um instrumento novo se comparado às outras mídias, né, eletrônicas, televisão, rádio, jornal, e que está causando um incômodo nessas grandes empresas que a gente tem percebido. Uma delas é o Twitter, né, Paula? E uma vez alguém levantou na internet essa questão. O Twitter está ajudando os movimentos sociais ou os movimentos que estão ajudando o Twitter? Divulgando ele, né? Assim, eu acho que inevitavelmente essas duas coisas acontecem, né? Porque são, né, não sei se poderia chamar de empresas, mas ao mesmo tempo você está usando, né, aquela ferramenta, inevitavelmente você está promovendo ela. Né? Não tem como muito você fugir disso, mas ao mesmo tempo também você está apropriando daquela ferramenta e às vezes fazendo alguma coisa que não estava prevista no script dela, né? Então assim, eu acho que inevitavelmente até por essa questão, né, da gente utilizar muito a internet na nuvem mesmo, né? Então você utiliza os programas que estão na internet, né? Seja, sei lá, você vai usar um Word, seja você vai usar um Facebook para conversar com as pessoas, colocarem. Então, inevitavelmente, eu acho que você, sujeito ao movimento social, você sempre vai promover essas ferramentas, você sempre vai promover essas ferramentas, mas ao mesmo tempo você pode promover seu movimento social através dela, né? Então, o movimento do Ficha Limpa, por exemplo, ele ganhou uma reverberação dentro do Facebook, né? O nível de adesão que o movimento conseguiu, o nível, né, de likes que tem lá na página do Facebook é gigantesca. Então você consegue promover seu movimento dentro dessas ferramentas, né? Mas inevitavelmente quando você promove esse movimento dessas ferramentas, você está fazendo a ferramenta crescer, né? Então você está promovendo ela também. Acaba funcionando como um abaixo-assinado, né? Você clica lá no curtir, sou a favor do projeto Ficha Limpa, é uma maneira fácil e eletrônica de se fazer um abaixo-assinado, né? E já tem abaixo-assinados virtuais, inclusive, né? Isso. E agora, esse é uma primeira batalha contra as empresas que estão querendo cercear a internet e tolir a nossa liberdade de expressão dentro dela. A partir disso solucionado, você já acabou pontuando aqui, o problema é o seguinte: esses sites, Facebook, Twitter, que configura, chama-se de redes sociais, que é uma rede em que as pessoas estabelecem relacionamento. Essas empresas, elas têm tudo que a gente posta, fotografia, as palavras, tudo, eles utilizam dessa nossa informação que a gente coloca voluntariamente para fazer uma publicidade direcionada para a gente. Se eu coloco lá, Paula, você vai vir de viagem de Belo Horizonte para Caratinga, se eu escrever a palavra viagem, ele já coloca um anúncio do lado de alguma empresa aérea, tudo relacionado a viagens, né, a férias e tudo. Então, e eu que trabalho aqui na instituição de ensino, volta e meia no e-mail que a gente escreve algo relacionado a ensino, aparece uma publicidade falando de educação. Então é assim, você pode reparar no seu site, no seu Facebook, Twitter, que toda e qualquer publicidade, o Gmail também, lá em cima tem uma publicidade pequena, na lateral tudo é relacionado ao conteúdo do que você está postando. Estou contando isso tudo para quê? Para falar que eles monitoram o que a gente escreve. E aí, Paulo, eu gostaria que você me falasse o seguinte: é uma informação preciosíssima na mão do Twitter, do Facebook, principalmente do Google. Esses seriam os nossos grandes inimigos daqui para frente? Eu acho que além de todos os outros que a gente já são nossos inimigos, mas esses eu acho que com certeza são também. E até porque, né, o que é interessante, teve numa matéria que eu li, que é do Retrato do Brasil, chama o duplo perfil do Facebook. O Zuckerberg, né, não sei como pronuncia o nome do fundador do Facebook, ele fala que o Facebook é um centralizador de informações e uma ferramenta de mapeamento. Ele coloca isso. Então, desde o princípio, ele teve esse objetivo, né? Se é para passar para uma empresa fazer publicidade, ou seja, para o Estado, quando exigir informação de alguma pessoa específica, eu não sei, mas já surgiu com essa proposta, né? O Google, todas essas ferramentas que você falou, eles, né, se eles quiserem,
né, eu não duvido nunca se, né, se abrirem um processo sobre alguém que o Google não abra o meu Gmail para a pessoa acessar, não abra o meu Google Mais para acessar, né, às vezes para você né, mapear a rota de algum, sei lá, de algum criminoso, não duvido que eles, né, se pelo GPS, enfim, são todas ferramentas né, de monitoramento mesmo, né, das pessoas, e isso eu acho que é extremamente perigoso. Até com reconhecimento facial, quando você lá no Facebook marca a foto da pessoa, escreve quem é a pessoa, é muito bacana quando está na sua turma, você coloca lá, todo mundo se identifica, mas você está contribuindo com o Facebook para que ele reconheça a face das pessoas. E com isso eles têm esse banco de dados lá, e fotos de diversas formas, né? Você cabelo curto, cabelo comprido, cabelo amarrado, né? Então eles têm de fato um raio-x de quem é a pessoa. Com isso, hoje, objetivamente, eles podem fazer publicidade direcionada a partir do seu hábito que eles monitoram lá, e aquilo que você falou, essa ameaça. E se no Brasil ou qualquer lugar do mundo em que haja uma ditadura, o que será que eles vão fazer com esses dados? Vão entregar, provavelmente. E uma coisa que é interessante, igual você estava falando, né, desse reconhecimento facial, teve uma matéria no Diplomatique, que eu não lembro qual que é o nome do jornalista, mas que ele falou que com 40 fotos, qualquer estado, qualquer governo pode te reconhecer mesmo que você faça plásticas e tal. Parará. Ele falou, quem não tem 40 fotos no Facebook? Né? Então, assim, você se permite, né, acaba que você se permite esse monitoramento. Né? E aí tem até um teórico, Zizek, ele fala isso, né? Ele fala, olha, essa internet, através desses dispositivos que estão na internet, você está legitimando os dispositivos de controle, né? Porque, assim, você precisa deles para você divulgar as suas informações, mas ao mesmo tempo você está se expondo lá, né? Então, por exemplo, aconteceu um caso comigo, que foi interessante, que eu, né, no meu blog, eu escrevi a maioria das coisas era sobre a questão da Palestina e tal, Paraná. Aí veio uma mulher, Marcela Amaral, me mandou um comentário lá e tal, depois a gente começou a conversar, e ela perguntando o que eu fazia, onde eu estudava e tal, parará. Depois ela foi e perguntou, não tem como você me mandar uma foto para a gente se conhecer e tal, Achei isso estranho. Ela falou que ela dava aula na Universidade de Alagoas, era professora de comunicação, e aí eu fui olhar, não existe nenhuma Marcela Amaral na Faculdade de Alagoas, né, não achei o nome dessa mulher no currículo Lattes. Enfim, é no mínimo curioso, a partir do fato que eu estava falando, que é da causa palestina, né, assim, de que tenha surgido isso, tá? Quem que é essa pessoa no final das contas? Então, assim, até num pequeno blog que eu achava que não tinha nenhuma reverberação, no mínimo uma coisa aí meio esquisita, não sei se eu estou pensando uma teoria da conspiração de alguma pessoa ligada aos sionistas, mas assim, é no mínimo uma coisa esquisita, né? E depois a mulher sumiu e a mulher não existe, né? Então, assim, até pelo simples fato de você estar lá, você é mapeado, né? Foi o que eu passei nessa situação. Isso você contou um exemplo de uma pessoa que você não sabe se está organizado ou não com alguma intenção política. No mínimo, pessoal, houve algum problema ali, né? E essas empresas, pelo que parece, que constam, que relatam, já teve relatos na internet, mas nada muito comprovado, né? Mesmo que você delete uma foto, um texto que você escreveu uma vez, ele já está armazenado no banco de dados do Google, do Facebook. Está lá para sempre, como um arquivo morto lá, guardado, só não aparece para a gente. Né? E isso, qual que é o perigo disso? Nossa, eu acho que é gigantesco. Eu estava conversando, né, com a minha mãe sobre isso, ela falando, né, que, por exemplo, se o correio abrir sua carta, sua correspondência, você pode processar o correio, né? Ele não pode abrir sua correspondência. Agora, eu coloco as coisas no Facebook e deleto, eles estão com todos os meus dados lá. Ou seja, eles estão com todas as minhas informações, eles não pediram para mim a autorização deles armazenarem minhas informações mesmo que eu as delete, né? Ou, então assim, se eu deletei, eu quero que eu deleto, né? Então assim, teve até uma das matérias que eu li que fala isso, o Facebook é um lugar onde todas as informações entram, mas nenhuma sai. E é exatamente isso, né? Eu acho que é perigoso por causa disso, né? A gente não tem nenhuma privacidade, não é nem do fato das pessoas verem o que a gente está vendo, não. Que a gente não tem autonomia das nossas próprias informações que a gente posta lá.
né? Assim, eu não queria estar no banco de dados deles, mas a partir do momento que eu entrei lá, eu estou sujeita a isso, mesmo que seja legal, né? Mesmo que não seja permitido. Paula, a gente acabou aqui trazendo para discussão a problematização que essas empresas podem fazer do uso da informação que a gente nutre ela, né? Só que o seguinte, uma outra questão que eu tenho em mente, e com certeza você vai saber me dizer, adianta ficar só na internet se revoltando, falando contra governos, falando contra comportamentos, contra qualquer coisa. Essas manifestações, elas têm que vir para o campo do real. Assim, primeiro, né, só pegando o gancho de vir para o campo do real, eu acho que o real é tanto lá como aqui, né? Então eu acho que é tanto na internet como na rua, que, por exemplo, o Wikileaks fica divulgando as informações nele no virtual e atinge diretamente, né, o real que você falou, né, que seria os territórios dos países. Então, assim, até tem essa reflexão bacana, assim, real é tudo. Real é tudo, exatamente. Só que acaba que o uso comum, as pessoas falam que real e lá virtual. Exatamente. Mas na verdade a internet também é real. Tanto é ela que não reverbera. É material. Exatamente. Tanto é que reverbera, né? E balança essa estrutura fora desse território. Eu concordo contigo, com certeza. E não é um debate, eu não tenho como concordar contigo, mas concordo contigo. Mas eu acho que tem que transpor. Eu acho que a internet é uma ferramenta, né? Então, todos esses movimentos, por exemplo, né, uma coisa que eu acho interessante durante as leituras da matéria que eu estava fazendo, que o Occupy Wall Street, eles se basearam muito nas manifestações da Praça de Tahrir, né? Então, a forma que essa contaminação aí foi porque a informação, né, das manifestações que estavam acontecendo na rua, nos países árabes, chegaram, né, eles tiveram acesso pela internet e se inspiraram naquele movimento. Agora, eles só puderam se inspirar naquele movimento porque aquele movimento foi para as ruas, né? Agora, a forma dessa contaminação foi pela internet. Então, acho que o que é interessante da internet é isso, você poder se conectar, né, com manifestações, com movimentos, poder se contaminar, se apropriar delas, como, né, me qualifique quanto uma militante da causa palestina e nunca foi na Palestina, mas eu não preciso ir na Palestina para ser uma ativista da causa palestina. Então isso tudo eu acho legal, só que ao mesmo tempo eu fui para a rua com essa questão da causa palestina, eu fui em manifestações, né, participei de atos, né, fui em palestras de uma dissidente palestina, então assim, eu não fiquei só no campo da internet, né, eu não fiquei só lá. Eu fui buscar coisas fora dela, transcendi para isso, converso com as pessoas e tal. Então eu acho que você precisa transpor o que você faz na internet para lá. Né? Por isso que eu não gosto muito dessa ideia, inclusive, de classificar as pessoas como ciberativistas. Para mim, o ciberativista é ativista. Né? Para mim, quem é ativista é tanto na rede como na rua, né? Com menores proporções, tipo, minha mãe não panfleta, não difunde tantas informações na internet como eu, né, mais na rua, e ao mesmo tempo eu, pela minha geração, faço isso muito na internet quanto na rua também. Então esses graus existem, assim, mas eu acho que para mim é tudo ativista, seja na rede ou seja na rua, porque para mim ativista age na rede e na rua. Nos dois, né? E aí justamente, qual a experiência que você já vivenciou e viu que foram eficazes? Esse caso, por exemplo, desse contato com essa descendente palestina, foi por matérias, né, que a Liga Operária começou a prestar solidariedade à causa palestina e tal, e ela mora no Brasil e ela conectou com o pessoal. Já entrei, por exemplo, um movimento que chama Palestina Livre, já contactei com um cara que depois ele descobriu até que ele foi para a Palestina. Então, assim, essa possibilidade de conexão com as pessoas que têm uma identidade com você pela causa que você está participando, mas que você jamais esbarraria com o cara, né? Então, assim, esse cara do movimento da Palestina Livre é um dos maiores sites sobre notícias da questão palestina. O cara mora em São Paulo e, assim, não bastaria só eu ir em São Paulo para eu trombar com ele, né? Teria que ter alguma coisa para a gente se conhecer. Então, isso que eu acho muito legal, essa possibilidade de, a partir
de uma coisa, né, de um elemento em comum, que pode ser uma causa, pode ser um produto, pode ser qualquer coisa, você conectar com pessoas que você não poderia conectar com elas de outra maneira. Paula, agradeço a tua presença aqui no Doc Entrevista. Desejo vida longa a esses pensamentos mais revolucionários, que é sempre bom a gente remexer na sociedade, né? Com certeza. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Até mais. Obrigado a você também que acompanhou aqui o Doc Entrevista com a gente. Um abraço e até o próximo programa.